Bom dia, bom dia. 31 de janeiro, meu Deus, o tempo tá correndo. Glória a Deus, sábado. Hoje o devocional é com o bispo J.B. Carvalho e a palavra tá lá em Colossenses 1, do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Você foi criada por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. E o tema hoje: você não é um rascunho do acaso, mas a obra-prima de uma precisão cósmica. Uau! Ah, Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pela vida do Bispo JB, pela sensibilidade, Pai, pela disposição, pela entrega desse devocional que tem nos trazido tantas chaves. Senhor, eu creio que hoje não vai ser diferente, que o Senhor venha desvendar todos os segredos que estão ocultos aos nossos olhos, Pai. Todas as revelações que nós precisamos, Pai, através desse devocional, para compreender, Senhor, quem nós somos, quem o Senhor nos criou para ser. Pai, para que a nossa real identidade, a nossa identidade de origem seja alinhada. Pai, a nossa vida parte daí desse princípio, de saber quem nós somos, de saber quem o Senhor é, e de viver, de nos posicionarmos, Pai, no lugar que é nosso, o lugar que é somente nosso, Pai, e extrair todos os dons, talentos, tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Pai, os desígnios que estão dentro de nós, para que o mundo veja, para que o mundo saiba, para que o mundo conheça quem é Jesus através da nossa vida. Cumpre em nós a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, você não é um rascunho do acaso, sabe? Você não é obra dos teus pais, não. Mas é uma obra-prima de uma precisão cósmica. Vamos lá para entendê-los. Finalizamos o mês blindando o ponto por onde começamos. Avanços reais nascem da convicção de identidade. E este é um ano de avanço, uau, glória a Deus. Então, avanços reais acontecem, eles nascem da convicção da identidade, da convicção da clareza de Deus, quando eu sei quem eu sou, sabe? Para que eu vim, para onde eu vou e eu me posiciono. Então, aí há um avanço, rompimento para o nosso destino. A ciência moderna conseguiu penetrar na arquitetura da matéria até observar os quarks e fótons, os tijolos fundamentais da realidade visível. O que descobrimos não foi o caos, mas uma sequência de DNA tão complexa e específica que se assemelha a uma codificação de software superior. Acreditar que essa engenharia sofisticada é fruto do acaso exige mais fé do que a crença lógica em um designer inteligente. Se a evolução darwinista, darwinista e naturalista fosse a verdade absoluta, seríamos apenas uma espécie evoluída vagando sem propósito em uma rocha miserável. No entanto, vamos lá para o no entanto, o universo exibe marcas indeléveis de um projeto consciente em que cada detalhe denuncia a existência de uma mente suprema por trás da criação. Uau! Já nós vamos entender. O cosmos, ele foi milimetricamente afinado para sustentar a sua existência. Tudo foi projetado pelo Criador. E ele projetou tudo nos mínimos detalhes para que houvesse uma sustentação. Se a Terra estivesse minimamente mais distante ou mais perto do Sol,
nós seríamos congelados ou queimados instantaneamente. Tudo milimetricamente projetado, afinado, com o funcionamento, tudo certo. Se a inclinação do eixo terrestre não fosse de exatos 23 graus, olha aqui, a agricultura colapsaria e metade do planeta se tornaria um deserto estéril. Eita, que Deus maravilhoso. O projeto dele é perfeito, sabe? Tudo funciona numa engrenagem perfeita. Você, eu, somos uma obra-prima dele. Então imagina, Salmo 139 diz que ele colocou desígnios dentro de nós. Que antes que houvesse forma no ventre da nossa mãe, ele já sabia o nosso nome. Ele já sabia a quantia de ossos que nós tínhamos. Então imagine, ele criou eu e você de uma forma perfeita. Por que será que nós não vivemos nessa perfeição? O naturalismo tenta vender a ideia de que somos órfãos cósmicos, mas a bioquímica revela que cada célula ela opera com a complexidade de uma cidade industrial em miniatura. Você carrega, olha aqui, você carrega um código de identidade único. A nossa digital não tem igual. Um DNA que liga você diretamente ao seu destino e prova que você foi desenhado para um propósito específico. Você não é obra do acaso. Você não é projeto dos teus pais. Eu não sou. Nós somos projetos de Deus. E se nós somos projetos de Deus, Ele nos criou, Ele nos desenhou realmente para um propósito específico. Nós precisamos ir para Ele. Nós precisamos alinhar nossa identidade de origem, porque foi Ele que nos fez. Porque quando nós nos alinhamos com Ele, o propósito nos encontra e vai sendo descortinado. O para que estamos aqui. Deus estabeleceu as suas fundações soberanas, determinando a sua personalidade e o seu tempo na história, muito antes do seu nascimento. A Bíblia diz que ele tem os nossos dias escritos no livro. Tem muita gente encurtando? Sim, o estilo de vida, quando não sabe quem é, não sabe para o que veio, não ajusta a frequência. Então, esse devocional é o Senhor nos chamando para esse realinhamento, para nós entendermos, sabe, que existe uma identidade original em mim e em você, e é só nele que nós vamos ajustar essa identidade. Não é de outra forma, não é sobre ter uma religião, não. É um relacionamento com o Pai. E só quem nos leva ao Pai é Jesus. Ele é o único que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, foi isso que ele disse. Então, o primeiro passo, nós precisamos o quê? Entregar nossa vida para Jesus, fazer dele o único e suficiente Salvador da nossa vida, sabe? Discorrer uma jornada com ele pela Bíblia. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa Constituição. É ela que rege, é ela que nos ensina. Elas são as placas dos sinais para nós compreendermos. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda aqui na Terra. Então, a sua vida não é uma série de eventos aleatórios, mas um processo de formação espiritual e amadurecimento, olha aqui, desenhado para levá-lo à sua convergência final. Sabe, há um propósito, há uma jornada, sabe, escrita pelo Senhor para mim e para você. Nós precisamos ajustar. E é tempo de alinhamento, é tempo de ajuste de rota, sabe? Nós estamos no início do ano, 31 de janeiro, o ano começou a tempo de ajuste, de nós realinharmos essa frequência, essa atmosfera, sabe? Para nós chegarmos à nossa convergência final. Esse é o ponto da linha do tempo onde tudo se encaixa. E você, olha aqui, e você assume o papel que utiliza plenamente os seus talentos dados por Deus. Nós temos muitos talentos.
precisamos nos conectar com as informações certas, com as pessoas certas, sabe? Com os mentores certos, com os estímulos certos, para que esses talentos se manifestem e façam uma obra gloriosa na Terra, um impacto na Terra, deixando um legado para a próxima geração. Não aceite viver aquém do projeto original, sabe? Não aceite. A palavra do Senhor diz que se eu quiser ouvir a Ele, eu comeria o melhor da terra. Eu falei, Senhor, eu quero. Só que esse eu quero, não é tipo eu quero e vou ficar esperando, não. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que me mover, sabe? Me esticar e as oportunidades vão surgir, sabe? Para mim ser esticada, para mim avançar para esse lugar de convergência. Alinhe-se com a frequência do céu. É essa frequência que nós precisamos, sabe? Entenda que as suas batalhas e os seus dons são pistas do seu chamado. E abrace a obra para a qual você foi exclusivamente forjado. Glória a Deus. Então, faça uma auditoria imediata em sua rotina e elimine atividades que não contribuem para a sua convergência profética. Olhe para dentro de si, identifique o DNA do seu destino e assuma a responsabilidade de governo sobre a esfera para o qual você foi desenhado. Amados, nem em todos os lugares nós devemos estar. Existe um lugar específico para eu receber os estímulos e as ferramentas para me desenvolver, para me tornar quem Deus me criou para ser. Então, o DNA natural, ele revela complexidade. O DNA espiritual, ele revela direção. E o DNA do destino revela função no reino. Entendeu? Então, revela o nosso DNA natural, ele vai revelar que há uma complexidade de coisas, de tantas coisas. Mas o espiritual, ele vai me dar direção, sabe? Direção para onde ir. Ontem nós estávamos no nosso grupo de comunhão e Deus me deu a palavra, né? Deus tem me dado uma direção para a gente se mover. Eu estava compartilhando com ele sobre isso, sabe? Nós precisamos entender quem nós somos para nos posicionar no lugar certo. Porque tem coisas que nós vamos ter que deixar, tem ambientes que nós vamos ter que sair, tem mesas que nós vamos ter que sair, sabe? E tem lugares que nós vamos precisar nos conectar com pessoas que carregam aquilo que eu preciso, sabe? Você não foi criado para viver, sabe? Mas para cumprir. Não é sobreviver, é cumprir propósito. Porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Sabe, eu e você, nós não podemos negociar a nossa identidade sem comprometer o nosso destino. Sabe? Quando nós... todas as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas nos levam para algum lugar. E dependendo, está comprometendo o nosso destino, o destino que Deus tem. Né? Viver fora do propósito gera cansaço, confusão e frustração espiritual. Olha, para mim foi libertador quando eu entendi tudo isso. Porque eu era uma religiosa. Eu tinha uma religião, eu cumpria os protocolos, as regras. Mas quando eu descobri que havia algo mais, como filha, eu falei, pera lá, eu quero ser filha. Eu quero viver como filha, eu quero me sentir filha. Eu comecei a buscar. E o Senhor começou a me conectar com tudo que eu precisava, com ambientes, com informações, com pessoas. Isso fez uma mudança na minha vida. Fez. E às vezes é necessário deixar um emprego que não cumpre o propósito. Às vezes até um ministério, sabia? Até uma igreja, um ministério, uma instituição. Porque Deus, ele faz o ajuste. Eu vivi isso. Eu estou falando do que eu vivi. E tá tudo certo, porque há um tempo para todas as coisas. E tudo vai cooperando. Né? Tudo vai cooperando. Então, olha aqui, se o cosmo não tolera desvio mínimo, porque se tolerasse, nós também não existiríamos, o destino humano também não tolera vida desalinhada. Olha que forte. Sabe? O destino humano não tolera vida desalinhada.
nós somos chamados pelo Senhor para alinhar, ajustar a frequência, sabe? Para avançarmos, porque nós estamos no modo avanço. Então, eu vou ler algumas anotações que eu fiz aqui, porque eu achei muito importante. Quem só faz o que gosta é menina. Adulto faz o que precisa ser feito, sabe? E nada em mim, nada em você é improviso, nada. O Senhor colocou talentos, dons em mim e você. Você não é um acidente biológico, você é um projeto de Deus, intencional. Tudo em você, olha aqui, foi desenhado antes do tempo, sua personalidade, né, seus dons, seus limites, estações. E Deus, ele estabeleceu a sua fundação, as suas fundações soberanas, determinando sua personalidade e o seu tempo na história. É para esse tempo que o Senhor te levantou, me levantou. Às vezes a gente acha que está atrasado. Não, ele estabeleceu, sabe, o tempo na história. Eu estou vivendo algumas coisas novas que para mim poderiam ter sido lá atrás, mas não, eu estou no tempo, porque eu fui alinhada para poder hoje entender o que é e como fazer e não perder aquilo que a bênção, porque você sabe que a mesma unção que vem para nos capacitar, ela pode nos matar? Pode. Saul foi morto pela unção, porque não suportou. E Deus, ele não coloca vinho novo em odre velho, porque senão a gente pode perder, né? Então, amadas, identidade, ela define autoridade. A autoridade define esfera, ambiente. Esfera, ambiente define responsabilidade. Ontem nós falamos sobre isso, sabe? Nós temos responsabilidades. Não é sobre ficar aquém, vivendo uma vida só em função da sua vida. Não. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós somos chamados pelo Senhor para estabelecer esse reino aqui na terra. Então nós precisamos, Deus conta comigo e com você para trazer o reino dele para a terra, sabe? Para levar a verdade avante, para falar do amor de Jesus, para ser resposta para as pessoas, sabe? Para fazer a diferença. Eu estava ouvindo, né, ontem, e a gente já ouviu muitas vezes que tem pessoas que elas vão ler a Bíblia física e tem pessoas que vai ler a Bíblia através da minha vida e da sua vida. As nossas ações, a nossa saúde, sabe? Como nós levamos a vida, a nossa família, tudo fala. O que a nossa vida tem falado. Então não aceite viver aquém do projeto original. Deus tem um projeto. Eu e você fomos criados para viver. Eu e você não fomos criados para viver no quase. Não dá para ir levando. Não dá para ir levando. No qualquer coisa serve. Não. Deus tem algo muito maior. Sabe? O reino de Deus, ele exige precisão. Então, eu e você, nós somos chamados para rever as nossas rotinas, cortar os excessos, abandonar a distração, sair do ativismo e nos alinhar à frequência do céu. Glória a Deus. Então vamos lá. Em que área da sua vida, da minha vida, você está vivendo abaixo do projeto original? Eu estava no financeiro há muito tempo. E eu comecei a clamar. Falei, Senhor, eu quero. E agora eu estou entendendo. Estou me posicionando para construir junto com o Senhor essa realidade e essa promessa do mais do que o bastante. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A abundância fala de o mais do que o bastante. Eu falei, Senhor, eu quero. Ok, você quer? Então vamos lá? Vamos lá ser parceira? Ser minha parceira nessa construção? Amém, Senhor, vamos lá. Estou ajustando minha agenda, estou ajustando minha rotina, estou ali entendendo como conduzir para também levar isso e não perder o principal. Então, em que área da sua vida você está vivendo abaixo do projeto original? Descubra qual é a área que está baixa. O Senhor quer elevar. O Senhor tem um novo para você, mas você precisa fazer algo novo também que você nunca fez, para você obter algo que você ainda não teve. Então vamos à oração? Pai, vamos repetir. Eu renuncio toda a identidade construída pela dor, pelo medo e pela sobrevivência.
ou pela sobrevivência. Eu recebo hoje, Senhor, o DNA do meu destino e me alinho com a função pelo qual eu fui criada. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma declaração. Eu não sou um rascunho do acaso. Eu anotei aqui para não me perder. Sou a obra-prima de uma precisão divina. Meu DNA carrega propósito. Minha história carrega propósito. Minha história carrega governo. E meu tempo carrega responsabilidade. Eu me alinho, Senhor, com o céu e assumo o lugar para o qual eu fui forjada. Em nome de Jesus, Pai, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na minha vida, na minha casa, assim na terra como no céu. E que o meu coração seja alinhado e ajustado com a frequência do céu, para acessar tudo aquilo que já está disponível para mim e que faz parte da minha identidade de origem, Pai. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário, super abençoado pelo Pai, cheio de revelação de quem você é e também cheio de posicionamento certo para você viver tudo aquilo que é teu por direito de criação e por direito de redenção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.